Olá, quero que saibam que é muito importante a sua presença aqui. Esse aqui é a apresentação, como dizem, né? É um tour pelo meu segundo sketchbook. O primeiro, assim, ainda não estava muito na onda do sketchbook, familiarizado com essa nova onda de mostrar, né? Então, eu fui fazendo do meu jeito. Esse segundo eu já estava mais ambientado, então deu para fazer de uma forma melhor. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre esse caderno de desenho aqui, esse sketchbook, que realmente ele achei ele mais livre, né? Apesar de ser canhoto também e ter espiral, mas eu achei que ele dá mais mobilidade e ele é um A4 formato, 150 gramas e tem 50 folhas. É da Tilibra, eu acho que o modelo é Academy. O papel também é bom, mas aqui diz que é ideal para esboços a lápis, caneta, hidrocor, pastel, crayon. E eu usei para também fazer aquarelas, né? E guaches também. E misturando algumas coisas. Vamos começar aqui, ó. Eu agora começo a datar as coisas, né? Justamente para a gente não se perder, quer dizer, eu não me perder. Eu comecei ele em 2022, 17 de março. Aqui é um desenho a traço só. E o intuito para mim desses sketchbooks, para mim, eu não estou preocupado muito em ser muito técnico e tal. Na verdade, funcionou para mim como uma ocupação e uma diversão. É óbvio que aqui a gente vai falando e eu vou fazendo alguns comentários sobre, né? Então, essa página inicial, peguei uma caneta gel, tipo 05, né? E fui rabiscando direto, fazendo as imagens da forma mais espontânea possível e direto, sem esboço, sem muita preparação. Aqui eu já usei algumas canetas em preto, em traço. Eu quis fazer um guerreiro medieval, que eu vejo por aí também. Aqui fiz uns traços um pouquinho mais elaborados. Aqui cabia muito bem por cima, já que eu usei canetas que permitem isso, né? Você por cima aquarelar ou usar a Ecoline. Ecoline, explicando que eu falo muito em Ecoline aqui, para quem não sabe, é uma aquarela líquida, ela já vem líquida. Mas é uma tinta transparente que trabalha-se com aguadas também. Eu usei muito Ecoline durante os anos em que fui ilustrador de publicidade. Aqui também um trabalho a traço, sem esboço, apenas indo direto no sentimento e na caneta. Uma caneta gel também. E ao longo do tempo eu fui vendo que esses riscos propositais que eu faço exprimem uma espécie de movimento, né? É um desenho a traço de 2022. Mulheres em várias cenas e situações, né? Aqui um senhor velhinho, também usei essa mesma forma de rabiscar, porque me dá uma certa grade também, mas assim, é direto, espontâneo.
sem muita elaboração. Aqui já comecei a usar as tintas, né? Aqui no caso é Ecoline, que é como eu falei, não é é uma aquarela líquida, o ideal é da marca Talens. E essas coisas, assim, por não ter muito mercado hoje em dia, elas estavam meio que acabando. Hoje se encontra com uma certa dificuldade, mas se encontra ainda para venda. Aqui é como eu falo, eu vou de forma espontânea, sem muito estudo, sem muito esboço, sem elaborar muito o trabalho, apenas usando, é o que se chamam também lá fora de à la prima, né? É quando você vai direto. E eu acho que esse é o papel mesmo do sketchbook, né? Um pescador também saindo da pesca. Outra aguada, misturei aqui vários Ecoline e aquarela. A ideia foi fazer uma africana com uma, na minha terra chama cuia, né? Na cabeça, uma grande cuia e alguma outro objeto por dentro. E a ideia sempre, para mim, é diversão, né? Sair exercitando. Esse é que é o meu maior objetivo aqui nesse Moleskine, nesse sketchbook. Aqui é uma cena também de uma mulher lendo na rua, sentada. E isso é uma técnica, né, que chama washing line, né, linha e aguadas, né, e que eu também usei o Ecoline aqui mais diluído possível. Aqui é a mesma coisa, um senhor num banquinho. E continuei, do primeiro sketchbook para esse, a coisa eu já tô uma outra forma, entendeu? Eu já estou no terceiro sketchbook, vou querer mostrar aqui, mas eu, mesmo nessa onda do desenho mais espontâneo, mais solto, né, mais descompromissado, eu ainda aqui começo a ficar mais comportado, né? Comportado no sentido de que faço um desenho por vez, tentando colorir, aquarelar. E aqui é uma cena de rua também. Aqui só exercitei o traço, né? Fazer de uma forma mais solta possível. Esses tracinhos tem o nome de Ashura, né? E é uma das formas mais antigas de se fazer desenho lá no bico de pena, na xilogravura, né? Que era você fazer os meios tons a partir do traço, dar a passagem de tom a partir do traço, cruzando eles e tal. Vamos que vamos. E vou seguindo nessa onda assim de fazer um trabalho mais tracejado e repetindo aqui, para mim é pura diversão, é encher o tempo, né? Aqui eu fiz um poema e resolvi ilustrar ele do lado. Fui escrevendo coisas e no dia 3/11/2022. E continuei meus devaneios aqui de traço, mas tem um momento aqui que eu começo, aqui é outro poema, eu faço uma espécie de vinheta na lateral, e o poema talvez é uma forma de brincar com a coisa.
E aqui, ó, a partir desse momento eu começo a colorir mesmo. Isso aqui é uma cena feita a guache, é uma cena de um bondinho de Santa Teresa, já em 2023. Eu já começo a usar também um passepartout, uma margem, que eu dou a dica, é muito simples. Isso é uma fita crepe para pintor de parede, para mascarar detalhes. Qual é a diferença dela para os outros? É que dessa fita crepe, ela não adere muito no papel. Ela é fácil de tirar, assim, mas desde que a pintura já esteja seca. Isso aqui é um guache, um detalhe do momento do bonde de Santa Teresa. Aqui também técnica mista, tem um pouco de aquarela e também tem um pouco de guache, mas você vê que de novo, a preocupação em fazer a moldura certinho. Ou seja, você mascara, né? Você isola a parte que você não quer que entre a tinta com essa fita crepe, que você pode comprar em loja de material de pintor de parede, loja de tinta. Eles tem até, é uma fita crepe, é um pouco mais cara talvez, mas não chega a ser exorbitante. E ela tem essa função para gente de desenho, né? De mascarar, já fazer o passepartout aqui, ó, certinho. E como ela... Agora, eu recomendo, não é tirar de vez assim, você tem que esperar o papel secar, a tinta secar, né? Aqui também é a mesma coisa, uma natureza morta, feita à la prima, né, que chama, né? Feita de forma espontânea e direta, assim, sem muita elaboração, é chegar e sair direto. Aqui eu até feri um pouco o papel justamente por não estar muito seco a pintura. E aqui foi um desenho de uma mulher afro, e a ideia aqui foi dar essas trinchadas soltas, né? O mais espontâneo, mais... Primeiro eu preparei um fundo, também botei o passepartout, preparei, joguei umas cores de fundo e vim trabalhando ela de forma também sempre de primeira, né? Sempre espontâneo. E avisando que esse é meu segundo sketchbook. Aqui foi um dia triste, né? Porque na verdade foi no dia da morte da Rita Lee. Eu quis fazer uma homenagem porque esses desenhos eu sempre publico nas redes sociais. E eu quis fazer uma homenagem porque ela era um ícone da música no nosso país, né? Uma fabricante de hit, né? Fez muita música que está na cabeça do povo aí. E, assim, é quase que uma unanimidade, né? Tem muita gente que gostava muito dela. E eu resolvi fazer essa... Desculpa, porque eu estou aqui num lugar frio. E eu resolvi fazer essa homenagem. Aqui, ó, bem desse detalhe, eu não esperei secar muito, me distraí achando que já estava seco, puxei, meio que feriu, puxei a fita crepe, meio que feriu o papel. Mas é isso, é uma homenagem da Rita Lee. Nesse sketchbook tem mais uma que eu fiz para homenagear ela. E essa técnica aqui é simples, é aquarela, a pura aquarela, usando de uma forma mais pastosa às vezes e outra forma mais líquida.
Aqui é interessante porque é um exercício que eu faço de passatempo, né? Às vezes para esvaziar a cuca, eu pego uma caneta e saio brincando com formas. Não tem tudo que vier na cabeça, assim, não tem uma intenção imediata ou um objetivo. Eu vou escrevendo coisas, vou misturando imagens, mas não está dirigido para nada, assim. Tá apenas diversão também. E aí, depois de feito, eu resolvi colorir com aquarela. Aqui, ó, então, a outra homenagem à Rita Lee. Como sempre achei, ou alguém pode achar também, que ela era uma pessoa muito livre, né? Muito espontânea também, e muito doida também. Então eu resolvi fazer essa pintura desta mesma forma, né? Que pinturas bem soltas, pinceladas de trincha, de aguada. Aqui na parte da pele dela eu misturei várias coisas, inclusive o fundo também, mas a pele dela era sempre muito clara, né? Mas resolvi fazer uma mistureba aqui de várias coisas, de várias tintas e tons, sempre muito solto, muito descompromissado, mas conservando a expressão, o rosto, a anatomia dela. Foi uma pequena homenagem. E aqui eu começo a brincar com a aquarela. Brincar no sentido de play mesmo, de colocar diversão na coisa. Eu fiz um fundo quente e saí pincelando e à medida que a aquarela você vai imprimindo as cores no papel, ela vai te instigando a criatividade. Você começa a construir a partir do momento que você vai meio que fazendo a base, né? Eu aqui botei uma cidade ao fundo e não me perguntem por que no meio de uma multidão tem um cara aqui, num cavalo. Puro devaneio. Aqui também um exercício, só o estojinho de aquarela, direto, sem estudo nenhum, sem esboço, sem nada, brincando direto, assim, com a aquarela. E esclarecendo também aqui que eu não tenho essa intenção de mostrar só o que é de altíssima qualidade e tal. Eu estou querendo mostrar de uma forma aberta os meus exercícios, as minhas coisas cuspidas, né, talvez, que chamam, sem me preocupar se está super genial ou não. Isso aí não é a minha preocupação maior. Como eu falei, eu trabalhei como ilustrador durante 40 anos da minha vida. Então, é óbvio que dentro de uma agência de propaganda você tinha que fazer o belo, o que é belo, e confeitar o bolo, porque era isso que vendia qualquer layout, qualquer ideia, né? Mas aqui não, aqui foi até quando começaram a denunciar que os índios estavam, né, nesse governo anterior, que não vale a pena citar, mas que estavam no seu próprio habitat natural, estavam passando fome, né, devido ao incentivo a desmatamento e a exploração da terra do próprio índio, né, sem nenhuma preocupação com eles, que são da terra, que são os donos da terra. Então, assim, para mim, ver um índio passando fome ou doente e tal, num país que nem o nosso, numa Amazônia que nem a nossa, numa mata que nem a nossa, é muito triste. Então, também foi para isso. Talvez que eu tenha feito esse. Mas eu repito, não tenho a menor intenção de só mostrar trabalhos de nível classe A, até porque eu não sei se eu chego a isso.
Aqui a mesma forma, a mesma coisa de brincar com as pinceladas e se divertindo de forma espontânea. Começa com um esboço rápido, né? No próprio pincel, assim, vou pincelando e vou vendo. Ah, vou fazer uma baiana, mas não que seja o tal do ala prima, é de primeira, é fazer e bola para frente. Eu garanto a vocês que eu me divirto muito e encho a minha cabeça, encho o meu tempo fazendo assim, dessa forma. Aqui idem, né? Aqui do mesmo jeito. Quis expressar movimento, né? Dar um contraluz, né? A luz que vem de lá para cá e as pessoas em silhueta. Aqui eu já vi uma foto e quis reproduzir também com aquarela, e misturei um pouco. Usei aquarela e usei guache, né? Misturando as pinceladas, né? Mas sem essa preocupação de ser nenhuma genialidade, né? Aqui eu botei assim, meu sneaker concept, porque sneaker acho que é uma gíria, né? Um termo para, como a gente tem, para designar, né? Para dar o nome de tênis, né? O americano chama de sneaker. Então eu quis brincar também como se fosse um concept de um tênis, uma criação de um tênis da minha cabeça, né? Que só teria 3 cadastros grossos, enfim, e uma forma bem limpa, assim, sem muito detalhe. E ainda botei o nome do Reach 5, piração do meu próprio cérebro. Isso foi em 2023. Aqui a levada é sempre essa, né, de diversão. Comecei a querer fazer um aglomerado de casas e prédios, tudo junto, tudo misturado. E sempre começa, né? Eu começo sempre pelo fundo, fazendo um fundo misturado, e daí eu vou sentindo o que dá para fazer. Essa é a minha diversão aqui. Aqui foi engraçado que tem uns caricaturistas na internet que fazem dessa forma, né? Também direto, assim, sem esboço. Então eu estava vendo o jornal aqui, é o TV Serra Mar, né? Que cobre a região da Serra, que eu estou falando aqui de Petrópolis, estado do Rio, e que cobre a região de mar, né? Do litoral do Rio de Janeiro. Então esses 3 elementos aqui, essas 3 pessoas eram desse jornal do meio-dia, do RJTV daqui, do meio-dia, que cobre a região de serra e de praia. Essa menina fala sobre o tempo, por isso que eu botei o sol. E mandei para eles adoraram, acharam legal. Nada muito genial. Aqui mais uma outra forma de eu encher meu tempo, que criei aqui um robô como fosse uma situação de técnicos estarem fabricando um robô, né? Eu achei legal isso, de você se ocupar mexendo com a criatividade, né? Se expressando dessa forma. Aqui também é canetinha e aquarela, né? Bem aguada, bem flua, né? Bem líquida. Aqui foi uma cena de um barco na Urca, que era esse velho marinheiro, e usei o estojinho que eu tenho de aquarela
dando as intenções de nuance, de tom, de água, né? Essa foto estava muito nessa puxada do azul e eu fui nessa praia. Uma coisa que dá muito a tal da veladura, né, que chama, é que as noções de primeiro, segundo plano, terceiro, é quando você põe um elemento em silhueta na frente. Isso aqui é uma dica que eu tô te passando aí. Você dá muito essa coisa de profundidade, né? Você passa essa ideia. Então é isso. E ainda dei uns acabamentozinhos aqui, que não sei se dá para enxergar daí, mas são de caneta hidrocor mesmo, azul clarinho. É isso. Aqui uma mera brincadeira com o pincel e aguada, né? Só fazendo expressões diretas. Também não tem nada tracejado a lápis, não tem nada. Só tem pinceladas, riscos e por aí vai. Aqui a mesma coisa que eu cito sempre, né? A ideia é sempre a diversão, né? De brincar com as pinceladas. É óbvio que, assim, na internet, principalmente aqui no YouTube, você vai ver trabalhos muito mais elaborados e eu bato palma para eles. Mas a minha intenção aqui é pura diversão. E, assim, é desenhar de uma forma livre, de alguma forma, te dê o prazer de sentar e fazer. Repito, né? Aqui você vai ver, eu já vi desenhos de altíssimo nível, coisas muito bonitas mesmo. Mas a minha intenção é mostrar que você também pode, de uma forma mais solta, mais livre, fazer o seu próprio sketchbook, né? E no futuro próximo, quero passar dicas para vocês de tudo, de como desenhar tais objetos, como tais estilos e tal, o que eu puder, eu quero passar, né? Porque ao longo desse tempo que eu passei por aí, eu aprendi algumas coisinhas e fazia dessa maneira. O que eu quero mostrar muito é isso, as formas que você pode fazer o seu desenho, a sua pintura, a sua aquarela e tal. Aqui é uma cena de Ouro Preto, em Minas Gerais, uma ladeira que tem lá. Eu vi a foto, eu não estava, eu fui lá, eu mesmo tirei a foto, esse casarão existe. E em casa eu fiz, né, usando a técnica só do tracinho e da, da aquarela. Isso é um detalhe de uma rua em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. É o tal do Wash and Line. E aqui uma coisa vintage, né, que chama vintage hoje em dia, mas é uma técnica que era muito usada em publicidade, um estilo de ilustração que era muito usado em publicidade, que tinha entre um dos expoentes assim desse estilo, era um cara chamado Ken Dallison, que eu acho que é K-E-N, Dallison, é D-A-L-L-I-S-O-N. Esse cara tinha um domínio dessa técnica e trabalhos lindos de ilustração que ele fazia com essa técnica, né? E aqui no Brasil tinha um querido amigo, meu mestre, um ídolo para mim, que era o falecido amigo Newton Ramalho, que também fazia trabalhos lindos, maravilhosos.
fez uma campanha de publicidade com esse estilo bem mais colorido, né? E o legal de eu ter trabalhado todos esses anos em publicidade foi isso também, né? Eu trabalhei e consegui fazer amizade com os meus ídolos, né? Com os caras que eu admirava, né? Que é, no caso, para mim, os três maiores da minha época em que trabalhei, que eles já eram de uma geração um pouco mais antes da minha, mas que eu convivi, que eu admirava em jornais, revistas, livros. São três, para mim, eu sempre brinco que são os três tenores, né? Que é o Newton Ramalho, o Benício e o Melo Menezes. Esses caras em publicidade e tal, e mundo afora, eram conhecidos mesmo. O Newton Ramalho tinha essa coisa do estilo eclético, né? De vários estilos, na verdade, né? Não é o estilo, várias formas de fazer o trabalho. A apresentação do trabalho dele era impecável e a qualidade da pintura, de tudo que ele fazia era excepcional. O Benício, José Luiz Benício, o maior pintor de guache que eu vi neste planeta e nesse país, né? Eu quero que me perdoem os outros ilustradores, porque nós temos grandes ilustradores aqui no país, mas igual o Benício, realmente é difícil. Primeiro porque é uma tinta difícil, que é o guache, de você ter o domínio dela. E o trabalho dele responde por si só. Eu não preciso ficar nem falando muito aqui. Se vocês pesquisarem na internet, ele na época no auge da Embra Filme, né, dos anos 60, 70 até 80, ele fez todos os cartazes de filmes do Brasil, tanto na linha porno chanchada, enfim, não importa, dos filmes clássicos, dos filmes dos Trapalhões, né? Ele tinha também umas capas de livrinhos de bolso da Edi Ouro, né? Que eram muito lindas, personagens feitos a guache. É só pesquisar e ver para entender que eu não estou exagerando. Foi um dos maiores ilustradores e eu tenho orgulho disso que eu estou falando agora. Eu cheguei a trabalhar com ele é o primeiro ilustrador, eu o segundo, quer dizer, ele era o primeiro porque ele pegava os projetos mais tops da agência onde eu trabalhei com ele, que era a Arteplan. E para mim foi um motivo de orgulho mesmo estar ao lado. Eu fui para essa agência por causa dessa possibilidade de trabalhar ao lado dele. Dizem, né, que quem trabalha ao lado do Benício que acaba imitando o estilo dele. Não tive nunca nenhuma pretensão de fazer isso. Isso é uma coisa que eu tenho, é a minha própria personalidade, minha própria maneira de fazer as coisas. Mas eu confesso que foi um salto de 10 ou mais anos convivendo. É um salto que eu digo de aprendizado, né? Conviver. E outra, uma grande pessoa, uma grande figura humana. E esses dois que eu citei, né? Newton Ramalho, duas pessoas geniais. Aliás, vou falar do terceiro também, que é o Melo Menezes, que sempre me acolheu muito bem, me recebeu muito bem. Mas com os outros dois, o Newton Ramalho e o Benício, eu tive uma relação muito próxima da gente. Eu trabalhei junto com o Benício, então era diário a convivência e a cada vez mais o respeito maior pela pessoa dele, né? Pelo que ele representava. E o Newton Ramalho também, eu me identificava muito com o Newton pelo fato
da gente ser muito brincalhão, encarnar um no outro, brincar. E olha que assim, a diferença de idade era um pouco maior. Eu sempre tinha aquela coisa de ser o discípulo, né? E... Mas não existia isso. E quando eu me deparei com ele a primeira vez, eu falei, pô, esse cara é demais, porque era a humildade em pessoa. Era uma pessoa muito humilde. Bom, enfim, já falei aqui. E esse é um estilo que eu resolvi fazer aqui. Com um carro também que é vintage, né? É um carro manguia aqui. Ih, já vai. E é isso. Vou ter que encerrar aqui. Esse aqui é um bicho, um pássaro, uma ave que tem aqui muito em Petrópolis, que é o jacu. Feito em pinceladas mais soltas também. Aqui de novo, naquela onda que eu falei, nesse estilo, né? O Ashline, um fusquinha. Aqui são dicas de como esboçar ideias. Rugelhaf, não importa. Desenho rápido das suas ideias. É como você esboçar. Isso aqui serve muito, talvez, para quem é designer, quem é um diretor de arte que está começando. Quem trabalha nessa área da arte visual, né? Que antes você aprender maneiras de esboçar suas ideias de uma forma mais solta, mais rápida, né? Isso são dicas que futuramente eu quero passar para a galera. É isso. Aqui é simplesmente desenhar por gostar de desenhar e aquela coisa que às vezes acontece do cara dizer, não, eu não desenho porque eu tô sem... o material é muito ruim. Isso aqui são canetas hidrocor, que eu fiz um beija-flor aí para expressar movimento, só com caneta hidrocor. Aqui é uma forma solta de aguada, né, de pinceladas, um skatista. Técnica livre, solta. Aqui também a turma correndo, se exercitando. Técnica livre, washline também, mesma coisa. Aqui no estilo história em quadrinho. Eu quis imprimir aqui um estilo quadrinho, assim, um casal na rua, tendo uma DR, talvez, não sei. É traço e aguada, mais comportada, mais chapada. Inclusive usando tons que remetem ao quadrinho. Aqui de novo uma Kombi retratada no washing line. Técnica solta, livre. Aqui essa mulher também nesse estilo mais livre, aguado. Essa aqui é interessante que você borra primeiro tudo e depois vem trabalhando. E o final do livro, espero que vocês tenham gostado, também usando de forma mais espontânea possível, tendo a alegria de fazer isso. Saiba que é muito importante a sua presença aqui no canal e muito obrigado. É isso aí, gente. Valeu!